Terceiras moradas. Capítulo 1. Trata da pouca segurança que há enquanto vivemos neste desterro, mesmo para as almas que alcançaram o estado elevado, e de como convém andar com temor. Apresenta alguns pontos muito bons. Que diremos aos que, pela misericórdia de Deus e com perseverança, venceram esses combates e entraram nas terceiras moradas? Senão, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Eu, que sou tão rude, estava aqui em grande apuros, quando Sua Majestade fez a graça de me revelar o sentido desse versículo. Com razão, o chamaremos bem-aventurado, pois, se não volta atrás, segue o caminho seguro da salvação. Vejam, irmãs, o quanto importa vencer as batalhas precedentes. Por certo, o Senhor nunca deixa de conceder segurança de consciência, que é imenso benefício. Disse segurança, e fiz mal, pois não há segurança definitiva nesta vida. Entendam bem o que digo. Haverá segurança desde que vocês não voltem atrás, deixando o que começaram. Grande miséria é viver em contínuo sobressalto, como quem tem inimigos sempre à porta, sem sossego para comer nem dormir, com receio de que a qualquer momento eles possam achar uma brecha e arrombar essa fortaleza. Ó meu Senhor e meu bem, como quereis que se deseje viver uma vida tão miserável? Seria impossível não pedir que nos tirasseis dela, se não tivéssemos esperança de perdê-la, por vós, ou gastá-la em vosso serviço, e sobretudo, se não compreendêssemos que essa é a vossa vontade. Se isso é o que quereis, meu Deus, então morramos convosco, como disse São Tomé, pois viver sem vós e ainda correr o risco de perder-vos para sempre é como morrer 1000 vezes. Por isso, filhas, o maior benefício que podemos pedir a Deus é estar já aqui em segurança com os bem-aventurados. Em meio a tantos perigos, que maior satisfação pode ter aquele que só deseja contentar a Deus? Vejam que alguns santos que caíram em graves pecados tinham essa disposição em grau elevadíssimo. Quanto a nós, porém, não podemos ter certeza de que Deus nos dará o auxílio especial que lhes deu para se reerguerem, fazendo as penitências que fizeram. Escrevo com tal temor que não sei de onde tiro forças. Deus sabe o que sinto cada vez que me lembro dessas verdades. Peçam, minhas filhas, a Sua Majestade que vivam sempre em mim. De outro modo, que segurança terá quem gastou tão mal a vida como eu? E não fiquem tristes quando lhes digo isso. Vocês gostariam que eu tivesse sido muito santa. E tem razão em querer, eu também gostaria. Mas que fazer se somente por minha culpa não fui? Não posso me queixar de Deus, que me ofereceu toda a ajuda necessária para que se cumprisse os seus desejos. Digo isso com lágrimas e grandes embaraços, vendo que escrevo para aquelas que podem me ensinar. Dura obediência tem sido a que me impôs escrever este livro. Praza ao Senhor, pois o que escrevo vem dele. Que vocês aproveitem alguma coisa do que digo, e em retribuição, peçam-lhe perdão por esta miserável atrevida. Sua Majestade bem sabe que só conto com sua misericórdia, já que não posso deixar de ser quem tenho sido. Não me resta outro remédio senão esperar pela misericórdia de Deus e confiar nos méritos de seu Filho e da Virgem, sua mãe, cujo hábito é indignamente visto. E vocês, minhas filhas, que também os vestem, louvem a Deus por serem verdadeiramente
filhas desta senhora, pois tendo tão boa mãe, não precisam se preocupar se eu sou ruim. Imitem-na e avaliem qual deve ser a sua grandeza e a vantagem de tê-la como padroeira, pois nem os meus pecados, nem a minha pessoa puderam tirar o brilho desta sagrada ordem. Mas que fiquem todas avisadas. Vocês não estão seguras nem mesmo pertencendo a esta ordem sagrada e tendo tão boa mãe. Davi era muito santo, e vejam o que foi Salomão. Tampouco confiem na vida enclausurada e penitente que levam aqui. Nem se julguem seguras porque falam sempre com Deus, exercitando-se continuamente na oração, longe das coisas do mundo, que lhes causam tédio. Tudo isso é bom, mas não basta para afastar o temor das ciladas do inimigo. Lembrem-se sempre deste versículo e meditem sobre ele. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Já não sei o que dizia, pois me desviei muito do assunto. Quando me lembro de mim, não consigo dizer nada de bom. Voltando então às almas que entraram nas terceiras moradas. O Senhor lhes fez imensa graça por terem vencido as primeiras dificuldades. Creio que há muitas dessas almas no mundo, pela bondade do Senhor. Esforçam-se muito para não ofender a sua majestade. Evitam até mesmo os pecados veniais. Fazem penitência, têm suas horas de recolhimento, gastam bem o tempo, exercitando-se em obras de caridades para o próximo. E são corretíssimas no falar, no vestir e no cuidado da casa. É estado desejável, por certo. Aparentemente, nada lhes impedirá a entrada na última morada. Nem lhes negará o Senhor, se elas quiserem. Que bela disposição para que Deus lhe conceda todas as graças. Ó Jesus, e quem não quer tão grande benefício, em especial se já passou pela parte mais difícil? Todas dizemos que queremos, mas para que o Senhor possua a alma por inteiro, é preciso mais que palavras. Não basta dizer sim, como não bastou ao jovem rico a quem o Senhor perguntou se queria ser perfeito. Esse evangelho não me sai da cabeça desde que comecei a falar destas moradas. Somos exatamente como o jovem rico. Em geral, esse é o motivo das grandes securas na oração, conquanto também haja outros. Não me refiro às tribulações interiores verdadeiramente intoleráveis, porque passam muitas almas boas, sem culpa sua, das quais o Senhor sempre as tira com enorme proveito. Tampouco trato aqui das almas que sofrem de melancolia e outras enfermidades. Afinal, em todas as coisas devemos nos submeter à vontade de Deus. Tenho para mim que a causa mais comum de secura espiritual é a que disse no início. Como essas almas não caíram em pecado por nada deste mundo, muitas nem mesmo em pecado venial deliberado, e como aplicam bem suas vidas e seus dons, não têm paciência de esperar até que a porta se abra e possam entrar onde está o nosso Rei, de quem se consideram servas, e são mesmo. Acontece-lhes algo parecido com o que vemos aqui neste mundo. Embora um soberano tenha muitos vassalos, nem todos entram na Câmara Real. Entrem primeiro em si mesmas, minhas filhas, e reconheçam como somos indignas de entrar na presença de Sua Majestade. Esqueçam-se de suas pequeninas obras. Sendo cristãs, vocês sabem que devem tudo o que realizaram e muito mais a Ele. Contentem-se em ser súditas de Deus. Quem muito quer, acaba sem nada. Mirem-se no exemplo dos santos que entraram na sala deste rei.
Vejam a distância entre eles e nós. Não peçam aquilo que não merecem. Nem sequer devia passar-nos pela cabeça a ideia de pedir. Por maiores que sejam os nossos serviços, pouco merecemos, nós que temos ofendido a Deus. Ó, humildade, humildade! Não sei que tentação me sugere que falta um pouco de humildade a quem se incomoda tanto com as securas espirituais. Não estou me referindo às enormes tribulações interiores de que falei há pouco, pois elas não têm nada a ver com falta de devoção, embora muitas vezes não queiramos entender isso. Provemo-nos a nós mesmas, minhas irmãs. Ou prove-nos o Senhor que sabe como fazê-lo. Contemplem o exemplo das grandes almas devotas. Basta ver os que fazem por Deus e logo compreendemos que não temos razões para queixa. Pois se voltamos as costas ao Senhor e seguimos nosso caminho tristes como o jovem rico do Evangelho, depois de ouvir dele o que devemos fazer para sermos perfeitas, que mais poderíamos esperar? Sua Majestade nos dá o prêmio em proporção ao amor que lhes votamos. Compreendam, filhas, que esse amor não será fabricado em nossa imaginação, mas provado com obras, e não pensem que Deus necessite de nossas obras. O que Ele quer é ver a determinação da nossa vontade. Pode parecer que já está tudo feito só porque vestimos o hábito de carmelitas de livre vontade e por amor dele deixamos todas as coisas do mundo e tudo o que tínhamos, ainda que fosse tão pouco como eram as redes de São Pedro, pois quem dá tudo o que tem sempre pensa que dá muito. A determinação da vontade que o Senhor espera é a disposição para perseverar e não voltar, nem mesmo em pensamento, a andar entre os vermes dos primeiros aposentos. Sem dúvida, a alma alcançará o que pretende se persistir em renunciar a tudo. Mas com a condição, prestem atenção a este aviso, que se considere um servo inútil, como disse São Paulo ou Cristo. Mas não pensem que por conta disso nosso Senhor estará obrigado a conceder-lhes tais favores. Ao contrário, quem mais recebe fica mais endividado. Que poderemos oferecer a um Deus tão generoso que, além de nos criar, morrer por nós e sustentar a nossa vida, nos dá tudo o que temos? Não nos julguemos afortunados imaginando que a nossa dívida para com o Senhor vá diminuindo por conta de tudo o que Ele tem feito para nos servir, concedendo-nos a graça de fazermos boas obras. Disse essa palavra de má vontade, mas é isso mesmo, pois Ele não fez outra coisa enquanto viveu neste mundo, além de nos servir. Vejam só, filhas, como falo de maneira atrapalhada. Não sei me expressar melhor. Meditem muito sobre tudo isso. O Senhor lhes mostrará como tirar a humildade das securas espirituais e não inquietação como pretende o demônio. Estejam certas de que, se Ele não der consolações, dará imensa paz e aceitação aos que são verdadeiramente humildes. E com isso, terão mais alegrias do que se recebessem muitas consolações. Temos visto em alguns livros que, frequentemente, a Divina Majestade dá consolações aos mais fracos. Infelizmente, parece que eles não as trocariam pela fortaleza espiritual dos que suportam as securas da alma. Somos mais afeitos a consolações do que a cruzes. Prova-nos, Senhor, Tu que sabes a verdade, para que nos conheçamos.